estás aqui, papai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Nós estamos seguros em teus braços, papai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Senhor perfeito, sempre esteve repousado em mim. Eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. E os braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nós encontramos o descanso, papai. Somente nós encontramos o verdadeiro amor, Senhor. Somente em ti, Jesus. Tu és adorado neste lugar, papai. Recai tua graça, recai tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Recai tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Recai tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E seu alçar meu vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Somente em ti, Jesus. Maravilhoso. Podemos encontrar o descanso, Pai, para a nossa alma, Jesus. Aleluia. Glórias ao Somente Senhor. nos teus braços, Senhor, é onde nos sentimos seguros, Senhor, Aleluia, Deus. diante da tua presença, Glórias, Pai. glórias, aleluia. Venha nos deixar ser levados, Pai, pela tua presença, Glórias, Jesus. glórias, Ser aleluia. conduzido em teus braços, Jesus. Oh, Jesus, é maravilhoso estar diante da tua presença, Senhor, poder te adorar. Deus, aleluia. Jesus, nós somos livres hoje porque o Senhor conquistou isso por nós naquela cruz. E hoje, verdadeiramente, nós podemos dizer que nós somos livres para te adorar, Jesus. Gera neste lugar, Senhor, um ambiente de glória, um ambiente de poder, Glória a Jesus. Deus, aleluia.
Gera neste lugar, Senhor Jesus, um ambiente, Pai, onde a sua Shekinah é derramada, Senhor Jesus, onde o seu Espírito é derramado, a tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Grandioso é o Senhor. Oh, glórias, Não glórias. cessamos de dizer que Tu és santo, que Tu és adorado neste lugar. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias, Tu és adorado, Aleluia, Jesus. Jesus. Aleluias. Santo é o teu nome, Deus. Eu quero estar no ambiente da Tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Aleluia. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente da tua glória, eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Mudar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, onde anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, onde anjos e homens exaltam o Rei da glória.
de glória, no ambiente de glória, onde anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele que diante de mim. Aquele que era, aquele que diante de mim. No ambiente de glória, no ambiente de glória, onde anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, onde anjos e homens exaltam o Rei da glória. Deste lugar de glória, de glória. Vamos declarar, aleluia, suas mãos e diga: no ambiente de glória, no ambiente de glória, onde anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, onde anjos e homens exaltam o Rei da glória. Glória a Deus, aleluia. Ensina-nos, Senhor, como você chegar nesse ambiente, Jesus. Sabe, eu acredito que muitos aqui já tiveram experiência com o Senhor e a gente fica muitas das vezes até assim, né, de cheio, né, diz assim: nossa, que maravilha, eu já desfrutei de algo muito grande de Deus. Mas eu quero te dizer que o Senhor nessa noite Ele te diz que tem muitos lugares ainda para te levar diante da presença dEle, lugares altos diante da presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim que na casa do Senhor há várias moradas. A palavra de Deus diz que há muitos lugares para o Senhor te levar, onde Ele ainda não te levou ainda. Aleluias. Jesus, que possamos nos aprofundar em Ti, Senhor, e conhecer, Pai, tudo que o Senhor tem para nos mostrar, Jesus. Glória a Um Deus. ambiente de glória onde você não se preocupa com o que está correndo do teu lado, onde você não se importa, sabe, com as dificuldades, com as tribulações do dia a dia, mas sim onde você olha para o Senhor, somente para o Senhor. É assim que o Senhor Ele vai te conduzir. Permita-se ser conduzido pela presença do Senhor e continue adorando a Ele, mais Ele fará. Glória, Aleluia. glória, aleluia. Santo, santo é o Senhor, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Tu provês o fogo
Deus, enche-me. Tu provês o fogo e meu sacrifício sou. E tu provês o Espírito e o milagre por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória.
Nada mais daquilo que o Senhor pode fazer, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, pedir, ó Pai, nada mais daquilo que nós podemos fazer, ó Pai. Enche-nos até transportarmos, ó Pai, até, ó Pai, sermos cheios, transportantes da Tua presença, Senhor. Ah, Deus, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, te pedir, ó Pai, que os nossos corações possam transportar, ó Pai, a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai, te pedir. Transporta nos nossos corações a Tua alegria. Transporta nos nossos corações, ó Pai, da fé que vem do Senhor. Transporta nos nossos corações do amor, ó Pai, que vem dos céus. Ah, Deus, que os nossos corações, ó Pai, sejam transportantes daquilo que é do Senhor. Porque, ó Pai, nós queremos saciar a nossa sede em Ti, ó Pai. Nós queremos saciar a nossa fome em Ti, ó Pai. Nós queremos esvaziar de nós mesmos nessa noite, ó Pai, para enchermos do Teu Espírito Santo, para enchermos daquilo que é do Senhor, ó Pai. Enche-nos, ó Pai, até não sobrar mais espaço de nós mesmos. Enche-nos, ó Pai, até não sobrar mais espaço, Senhor, ó Pai, de nós mesmos. Nós dedicamos, ó Pai, nós, ó Pai, nos despimos de nós mesmos nessa noite, ó Pai. Para que o Teu, ó Pai, venha preencher aquilo que é do Senhor, ó Pai. E deixa eu dizer, a nossa vida é do Senhor, ó Pai. A nossa vida é Tua, Senhor. Ah, Deus, enche-nos até transportarmos a Tua presença. Ah, ó Pai, nós podemos sentir que o Senhor está em casa hoje, ó Pai. Nós podemos ver, ó Pai, que o Senhor está em casa hoje, ó Pai. Nós temos a certeza que o Senhor está em casa hoje, Senhor. Nós queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, louvar e adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Louvar e adorar aquele que é santo, santo, santo. Louvar e adorar aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Seja cheio do amor de Deus nessa noite. Seja cheio do poder de Deus nessa noite. Seja cheio de Deus nessa noite. Ah, Deus, que ambiente maravilhoso é esse. Maravilhoso é esse, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Prata nem ouro, nós queremos aquilo que é do Senhor. Nós não viemos aqui em troca de nada, nós não viemos aqui somente para adorar o Teu santo nome. Nós não viemos aqui, ó Pai, trocar, ó Pai, a nossa vida aqui por algo que o Senhor pode nos dar. Não, Deus. Nós viemos aqui porque nós amamos estar na Tua presença. Como nós começamos no Salmo 84. Oh, como amável é estar nos Teus tabernáculos, ó Deus. Como é bom estar na Tua casa, Senhor. Como é bom servir ao Senhor, Pai. Nosso coração anseia mais e mais em estar na Tua presença. Não trocamos esse dia aqui por dia nenhum, ó Pai. Não trocamos esse lugar aqui por lugar nenhum, Senhor. Não trocamos, ó Pai, a Tua presença por nada, Senhor. Ah, Deus, lá fora tem N opções, ó Pai, de lazer, N opções de compromissos, N opções de fazeres, ó Pai. Mas nós estamos aqui para amar ao Senhor. Mas nós trocamos tudo, ó Pai, para estar na Tua presença. Porque nós entendemos que sem o Senhor, ó Pai, aqui dentro, lá fora, Pai, tudo é em vão. Sem o Senhor, ó Pai, no nosso meio,
Quando nós saímos lá para fora, Pai, nós não temos nada, porque lá, ó Pai, não é nosso. O que nós temos, ó Pai, vem do Senhor dos céus. A comida que nós comemos, ó Pai, não vem, ó Pai, da compra que nós fazemos, ó Pai. A comida que nós comemos, que nos sacia, ela vem do Senhor, ó Pai. A bebida, ó Pai, que nos sacia a nossa sede, não vem, ó Pai, do copo d'água que nós tomamos, ou do refrigerante que nós tomamos. A bebida que sacia a nossa sede é da água da fonte da vida, que é o Senhor. Nós queremos agradecer, Pai, por saciar a nossa fome e a nossa sede nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe o dia, sua oferta, coloca na sua mão aí. Nós vamos estar consagrando diante do Rei dos Reis. Senhor, nós queremos, ó Pai, abençoar, ó Pai, consagrar todos os dias e todas as ofertas, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é a terra boa, que o Senhor é a terra fértil. E nós queremos depositar, ó Pai, apenas um pouquinho daquilo que o Senhor, ó Pai, tem, ó Pai, manifestado em nossas vidas. Apenas um pouquinho, ó Pai, daquilo que o Senhor, ó Pai, tem derramado abundantemente sobre nós. Porque, ó Pai, naquele dia que nós mais precisamos, o Senhor vem e nos socorre. Naquele dia, ó Pai, que nós estamos mais precisando de algo do Senhor, o Senhor sempre vem. O Senhor sempre vem. Por isso nós glorificamos o Senhor em nome de Jesus. Você que trouxe o dia, sua fé, você pode sair do seu lugar e vir até no vaso em nome do Senhor Jesus. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Quero convidar aqui o nosso. Eu falei, irmãos, que um dia eu vi um pregador internacional aqui, né? E hoje está aqui, né? Nosso irmão Franco vai ministrar a palavra para nós, as nossas vidas. Né? Eu queria que você estendesse suas mãos, que você fosse o profeta da noite, né? Que você profetizasse sobre a vida do irmão Franco, né? Que você fosse a boca do Senhor aí onde você está. Né? Comece a profetizar, levanta sua mão aí no nome de Jesus, comece a profetizar sobre a vida dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos, ó Pai, bênçãos sem medida sobre a vida do irmão Franco. Senhor, ó Pai, que a palavra, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, deu para ele, Senhor, ó Pai, que ela seja ministrada aqui de uma forma sobrenatural. Que, ó Pai, o instrumento da tua noite, usado pela boca do Senhor, possa se manifestar, ó Pai, sobre a tua grandeza, ó Pai, aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Para que a palavra toque em nossos corações, ó Pai, e cause, ó Pai, Senhor Jesus, ó Pai, um grande impacto pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Todo mundo bem?
Vamos lá. Deus tem tocado bastante em mim. Para mim, vir aqui na frente, né, e dar uma palavra. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é agradecer. Porque Deus tem feito maravilhas na minha vida, na vida da minha família, né, e também maravilhas em todas as pessoas que também estão à minha volta. Então, nada melhor do que poder, né, ter essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para agradecer. Porque quando a gente agradece, a gente consegue construir coisas grandiosas, né? Então, e Deus vem me tocando bastante tempo quanto a isso. E aí umas 2 semanas eu estava me planejando, né? As coisas não é da forma que a gente quer, né? Da forma que Deus organiza. E eu estava pensando em fazer isso ali basicamente na última semana ali que a gente vai estar aqui ainda, né? Mas eu precisava fazer, isso já era certeza. E aí eu acho que umas 2, 3 semanas atrás o pastor, meu irmão Rodrigo, ele o Fernando tem que pregar, não pode ir embora sem não. É quarta-feira, próxima quarta-feira. E aí na semana passada acabou que não deu certo, eu acho que foi bom, porque o pastor trouxe uma palavra, né, do Dia das Mulheres ali, que foi bênção demais pra gente. E aí eu falei pro pastor, eu preciso fazer porque eu preciso agradecer bastante. Tem muita coisa que eu preciso agradecer. Então, aqui estou, né? Se tiver que fazer mais na semana que vem, na outra, a gente vem aqui e faz também, sem problema nenhum. Porque quando a gente vai falar e vai agradecer a Deus, vai falar para Deus, isso, o coração da gente sempre está alegre, né? Então, é fácil e ao mesmo tempo é difícil. Porque quando a gente vai falar de Deus, o coração da gente é extremamente alegre, fica muito feliz com isso. Mas às vezes a gente precisa também cuidar de como a gente vai transmitir essa mensagem, né? Não é tarefa fácil, né? A gente vê aqui o pastor ou pessoas, né, que vêm aqui à frente aqui trazer uma palavra e pensa assim, o pastor leu ali 2 minutinhos a Bíblia ali e trouxe a palavra, foi bem tranquilo isso aí. Mas não é. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui que já teve a oportunidade de falar aqui à frente aqui, sentiu que não é uma tarefa tão fácil assim, né? Porque Deus trabalha muito no coração da gente para depois trazer a palavra para as pessoas, né? Não é simplesmente eu chegar aqui e trazer um monte de informação ou trazer um monte de palavras aqui e frases e fica por si só, né? Na verdade, Deus trata a gente, né? E depois vem aqui e tenta, né, fazer esse processo para tratar também a igreja quando é necessário, né? Seja a igreja, seja alguém específico da igreja, né? E eu creio muito que sempre a mensagem sempre alcança uma pessoa ou diversas pessoas dentro da igreja, né? Então, por isso é muito bom, mas ao mesmo tempo também difícil, né? Mas o difícil não que o difícil no sentido de ser um desafio, né? Porque a gente vinha aqui à frente, quando não tem esse ato, né, de fazer isso aqui, isso também é quebrar a nossa carne, né? Porque ficar ali no banco ali é um pouco acomodado, né? É um pouco cômodo quanto a isso, né? Mas quando você vem aqui à frente aqui, né, e coloca que Deus, o quanto Deus tem trabalhado na sua vida, é bacana, porque isso pode alcançar as pessoas e também pode, né, trazer uma visão, trazer um olhar diferente para cada um de nós. Ok? A palavra que eu quero trazer é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16. Eu treinei quase o dia todo para falar esse Tessalonicenses aqui. Não é fácil, não, irmão Rodrigo, esse nome aqui E aí eu só falava só Tessalonicenses. Aí depois eu vi que tinha o primeiro e o segundo, né? Eu lembrei aqui, não, mas tem um segundo, então tem que falar primeiro, tá? Então era uma palavra, não era o número 1, né? Então... Mas enfim, graças a Deus deu certo. Amém? Todos acharam? Amém. Você vai ser 5:16? Isso. Do 16 ao 18 a gente vai ler.
Amém? Então vamos lá. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então isso aqui foi uma passagem, né, onde que Paulo dá, né, à igreja de Tessalonicenses ali algumas instruções, né, para que continuasse ali todo o seu processo, né, que ali vivia, né. Isso aqui eu sempre ouvi, né, algumas vezes pregações ou até mesmo pessoas que acabam que eu gosto, né, dessas pessoas que eu pareço com elas, ou elas parecem comigo, enfim, né, que é sempre estar agradecendo pelo que a gente tem, né, agradecer bastante pelo que a gente é, pelo que a gente pode chegar, né. Então, essa parte de agradecer, isso é muito forte, né, em mim, né. Eu sei que quando a gente faz as nossas orações, a gente sempre está agradecendo o nome do Senhor, né, e também a gente sempre pede algo, né. Mas quando a gente vem ali e tem o receber de Deus, a gente precisa agradecer isso também, né? Então aqui eu trouxe 5 coisas aqui, né? 5 pontos que eu gostaria de estar agradecendo. Não seria 18 já. Então eu queria muito aqui, né? A gente vai falar de trabalho, dinheiro, finanças, né? Igreja, família e Deus, tá? Vou tentar aqui não gastar 30 minutos em cada um, como planejado, mas brincadeira. Tá, então o primeiro tópico aqui que eu gostaria, né, de trazer essa questão de como a gente agradece, né, por que eu agradeço muito a questão do trabalho, é que nos últimos 2, 3 anos, para 3 anos, eu tive uma experiência, né, no trabalho, né? Para quem não sabe, eu trabalhava até então na John Deere. Tá? E a empresa passou por um processo onde que teve algumas reestruturação dentro do departamento, dentro da fábrica como um todo. Isso não só em Catalão, né? Em todas as unidades da John Deere, né? Seja nos Estados Unidos, no Canadá e aqui no Brasil. E uma dessas mudanças me fez mudar de cargo, né? Eu saí de uma posição A para uma posição B. Né? Então saí de uma posição que eu era supervisor da área e fui para uma posição de especialista. Tá? E nisso aqui eu fiquei um pouco não, na verdade fiquei bastante preocupado, né, para entender o motivo daquilo, né, porque a gente sempre quer entender, né, tá, mas por que disso? A gente sempre fiz o possível, né, e para fazer todas as coisas certas, fazer as pessoas também evoluírem junto com a gente e tal. E acabou acontecendo esse processo. E depois de um certo tempo, né, acho que uns 6 meses, 8 meses que isso já tinha acontecido, eu consegui entender o porquê que aconteceu aquilo. Tá? A área nossa estava recebendo um novo gerente, estava recebendo um gerente diferente. E esse gerente, ele tinha algumas abordagens que eu não concordava muito com ele, da forma que a gente precisaria chegar em alguns objetivos, né, dentro da área, dentro do departamento. E eu entendi que, se naquele momento eu tivesse mantido como naquela posição de supervisor, muito provável que ele teria me mandado embora, porque eu não ia estar concordando com muita coisa que ele estava fazendo, da forma que ele queria que fizesse. Então, como especialista, eu tinha uma carta na manga, vamos dizer assim, né? Na igreja a gente fala muito sobre ele dessa forma, né? Que era o quê? Ele era um cara que estava novo, chegando na área. E aí eu comecei a tratar, junto com o supervisor que veio para a área, mais ele, né, com o gerente, da seguinte forma. Ele me pedia certas coisas e eu entendi que não era daquela forma que ele precisava para alcançar o objetivo. A gente tinha um objetivo e tinha que alcançar ele. Ok. Então eu comecei a fazer o quê? Não fazer o que ele queria, mas o que ele precisava. Então, dessa forma, eu consegui dar uma contornada junto a todo esse processo dentro da empresa para que pudesse chegar nos objetivos que o departamento precisava. Tá? E onde é que está toda essa questão, esse ponto, né, de agradecer muito isso?
Porque eu tenho certeza que, eu creio muito nisso. Um dia orando em casa, né, antes de dormir, Deus me falou muito forte: Franco, eu sei que ficou ruim. Eu sei que é ruim a gente ter essa mudança, estava num cargo ali, talvez até de status, de uma posição maior, que liderava pessoas, tudo isso. Porém, era muito provável que você não estaria ali muito tempo. Sabe? Então eu agradeci muito a Deus. Deus, obrigado. E todo esse processo me fez ver algumas coisas totalmente diferentes que eu pude ter a condição de melhorar em outros aspectos dentro do meu comportamento profissional. Né? Então, isso me ajudou muito. Então, esse passo atrás me fez repensar muita coisa, muita forma que eu conduzia certas atividades no dia a dia, como eu conduzia alguns processos com algumas pessoas. Então, isso me fez ver as coisas diferentes. E isso me ajudou bastante. Então, por isso que eu agradeço muito a Deus. Agradeço demais. Porque, da mesma forma que eu tive essa oportunidade, eu tenho certeza que Deus é que foi me capacitando para fazer essas coisas diferentes, ter essa visão diferente. Então, dentro do trabalho, eu agradeço muito, né, tudo que Deus, né, me fez, me proporcionou a ser o profissional que eu sou hoje, o conhecimento que eu tenho hoje. Né? Agradeço a empresa, sim, mas acima de tudo Deus, porque se não fosse Ele, não tinha alcançado nem 30% do que eu alcancei, né, até aqui. Ok? Amém? Glória a Deus. O próximo tópico é sobre finanças, dinheiro, né? E aí aqui eu quero trazer, né, até a palavras, né, que a gente palavra quanto a dízimo e oferta. Aqui eu comecei a ser firme na igreja, né, como a Juliana comenta, né, fala que orou, né, para mim estar dentro da casa do Senhor há bastante tempo. E isso aconteceu ali mais para final de meados do segundo semestre de 2014 para cá, tá? E naquele ano foi uma das coisas que começa a pegar, né? Quando a gente começa a ir para a igreja, esse negócio de dízimo e oferta, né? Mas já vai vir com esse negócio, né? E aí, nesse ano, a gente lá na empresa, a gente teve uns acordos lá, uma indenização que acabou a gente recebendo lá. E a gente recebeu uma grana que eu nunca tinha recebido aquela grana. E foi bem no ano que eu estava na igreja. E era o primeiro mês que eu tinha que fazer o tal do dizimar, né? Irmão, pastor, eu vou falar para você, não foi fácil não. Né? Porque não tem problema nenhum eu falar de valor, mas eu recebi lá algumas coisas lá e essa indenização lá foi de 40 mil reais. E aí eu tinha 10%, dá 4 mil? 4 mil dá pra igreja? 4 conto, rapaz, 4 conto dá pra comprar uma moto aí. Então, mas eu fiz o quê? Antes disso eu tinha participado de um encontro, de um retiro lá, encontro, e Deus falou demais, muito forte comigo ali, né? Então eu estava 100% disposto a cumprir com todos os deveres que nós, né, como filhos de Deus, precisa cumprir. Né? Então eu fui lá e devolvi o dízimo. Porque a gente sabe que, conforme eu fui aprendendo cada vez mais, eu aprendi que aquilo não é meu. Na verdade, 100% não é nosso. Deus só pegou aqui, estamos aqui, está na sua confiança. Só devolve aqui 10% aqui e tal, e eu acho que é muito pouco ainda. Porque o quanto que as igrejas hoje, né, têm lutado, têm tido muitas dificuldades em suprir, né, todas as pessoas que procuram ela. Né? Então, eu acho que ainda é pouco ainda. Porém, se a palavra está pedindo isso, a gente faz ali, né, com todo amor e carinho. Né? Então, isso foi o meu primeiro desafio. E como que eu fui transformando meu coração, né? Porque de início eu só fazia por obediência. Não, a palavra de Deus está falando que tem que fazer, então vamos fazer. Aí até quando a gente começou a levar também a palavra, né, dentro da igreja. O pastor sempre dizia, hoje a palavra do dízimo, cada culto ali era uma pessoa diferente que fazia. E teve um dia que eu fiz. Não, o irmão Franco vai fazer.
Eu falei, ai, lá na frente, aí de novo, né? Ah, mas tá chamando, então, eis-me aqui, né? E aí, trouxe, né, a palavra ali, do que a gente precisa dar, né, devolver, na verdade, o dízimo e dar as ofertas com um coração alegre. E é ali que eu comecei a entender um pouco mais sobre como que o nosso coração precisa sentir, né, estar naquele momento para fazer a devolução do dízimo. Porque às vezes a gente está dando o dízimo para a igreja. Não, a gente não está dando para a igreja, a gente está devolvendo. Né? Porque na verdade não é nosso, como eu comentei, não é nosso. Então eu só estou apenas devolvendo para a casa do Senhor. Tá? Então o dízimo, essa foi a experiência que eu tive. Na experiência de oferta, também tive diversas experiências, né? Mas vamos colocar assim, a mais recente foi que Deus tinha tocado, né, em um culto, tinha me tocado oferta na família de tal família. Oferta tanto tal valor X na vida de tal família. E aí eu sou um pouco absurdo, um pouquinho difícil no negócio de dinheiro. Faço para algumas coisas, mas difícil, porque eu fico assim, mas com a voz que trouxe esse negócio, tem que ter certeza. Aí chegou no outro domingo, no outro culto, aí a palavra veio mais forte ainda. Oferta na família, oferta na casa dessa família aqui. Mas eu não sabia para que era, não sabia por quê, só Deus tocava para mim que oferta. E aí tá. Ele falou, beleza, vamos ofertar. E por que eu estava um pouco relutante? Porque o dinheiro que eu tinha era o único dinheiro que eu tinha para conseguir acertar, fazer a manutenção do carro. Era o dinheiro que estava guardado para a manutenção do carro. E esse dinheiro eu tinha que fazer a manutenção do carro porque eu não precisava de viajar para Brasília. Então, se eu tirasse desse dinheiro, eu não ia conseguir fazer o pagamento da manutenção do carro. E aí tá. Chegou, né? A gente conversou com a família. E, Deus tocou no nosso coração e pediu para ofertar na vida de vocês. E eu me passo o pico, eu vou fazer a transferência. E aí tá. Essa família, né, foi embora. Irmão, eu vou falar para vocês. A hora que eu comecei a fazer ali, Deus falou assim, não é isso aí que você vai fazer, não. É isso aí, mais tanto. Mas aí acabou. Aí acabou a manutenção do meu carro. Não, é isso aí, mais tanto. E aí, beleza. Pegou e fez. Irmãos, eu não sei precisar se foi na mesma semana ou se foi na outra semana. Mas assim que a gente já tinha, por que a gente já tinha um dinheiro contado? Porque a gente já sabia quanto que era o valor da manutenção do carro. A gente já sabia disso. E aí quando a gente chegou lá, né, a Juliana deixou o carro lá e quando a gente chegou lá para pegar o carro, já estava esperando, né? Aqui, passa no crédito. Porque o dinheiro já tinha ido. Passa no crédito. Tanto no débito, tanto no crédito. E aí quando a gente chegou ali, eu fiquei muito surpreso, muito surpreso. Acho que aqui todo mundo conhece a marca de carro Ford, né? O pastor tem Ford, a gente também tinha Ford, o Rodrigo também é Ford. É os melhores, mas é caro, né? E aí, o que aconteceu lá, tá? Como eu comentei, a gente já sabia, já tinha certeza do que precisava trocar no carro ali. E quando a gente chega ali, a menina que sempre atendeu a gente lá disse assim, não é esse valor que a gente tinha passado para vocês. Aí eu pensei, nossa, e agora ficou mais complicado. Não é esse valor não. O valor é só 1.500. Era 2.000 e era só 1.500. E aí eu falei, opa, peraí. Como assim? Porque nunca aconteceu isso comigo, né? Sempre, na verdade, não ficou 2.000 não, foi 2.300, né? Normalmente acontece dessa forma. E aí ali na hora, eu já tinha entendido que era a resposta de Deus. Então já era Deus agindo. Porque esses R$500 a menos, foi exatamente os R$500 a mais que Deus tinha pedido para mim colocar na transferência para essa família. Foi exatamente. E aí eu pensei assim, meu Deus, o Senhor é top demais, sabe? E aí também não parou por aí.
Porque na outra semana a gente ia ter o pagamento e a gente ia receber umas horas lá da empresa lá. E eu já estava fazendo as contas, nossa, vai dar isso aqui e tal, porque eu preciso guardar disso, guardar aquilo outro e tal. As contas sim, que eu gosto de fazer conta. Esse dinheiro comigo tem que fazer conta, senão não funciona não. Já está indo que ela pedando comigo. Mas, e aí eu estava fazendo conta de X. E quando caiu na minha conta, eu falei, caiu alguma coisa errada aqui, tá errado. Tá errado. Não, tá certo. Não, tá errado. Mas o que você está achando que tá errado? Não, esse valor aqui, não era esse valor para ser, eu fiz a conta, foi disso. Ele falou, não, porque você esqueceu de calcular isso. E aí eu pensei, opa. Ou seja, foi mais uma resposta de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente faz o que Deus está nos pedindo, Ele não derrama só aquela porção. Ele derrama dobrado, triplicado, quadruplicado. Então, essa é cada vez mais que quando Deus tem me pedido, tem me tocado, eu tenho feito. Porque o que Ele tem feito, me honrando a mim, honrando a minha família, tem sido extraordinário. Extraordinário. Então, como que eu não posso agradecer esse Deus grandioso? Como que eu não agradeço? Então, hoje em dia eu peço muito pouca coisa, porque é tanta coisa. Toda vez que eu agradeço algo, aquele algo ali vem de novo. Então, eu nem preciso pedir, porque eu já estou agradecendo, e cada vez mais vem. Então, Deus é maravilhoso, demais. Então, essa parte de dízimo e oferta, eu queria trazer, isso, porque é algo que no início para mim foi difícil, mas hoje eu não tenho problema nenhum de devolver o dízimo, graças a Deus. E oferta, sempre que Deus toca no meu coração, eu faço a oferta. Toda vez. Então, seja independente do valor, porque eu sei que se Ele está pedindo aquele valor, é porque alguma coisa precisa, seja a família, seja alguma coisa, seja alguma situação que alguém esteja passando. Então, se Deus está tocando no meu coração, eu faço porque é de Deus. Então, é importante a gente estar atento à voz de Deus, para que a gente tenha condição de executar aquilo que realmente Deus está pedindo. Amém? Igreja. A igreja, para mim, hoje é fundamental. Às vezes a gente ouve, tenho certeza que o pastor, mas a pastora com certeza deve ouvir mais do que a gente. Mas muitas pessoas têm um pouco da ideia errada do tal do a igreja somos nós, não precisa ir na casa do Senhor, não precisa ir lá na igreja. Só que esquece do resto do que está na palavra, que estar no templo é estar em comunhão com os irmãos. Essa é a parte mais importante. É vir aqui receber um alimento maravilhoso, receber uma palavra que vai te fortificar, vai te colocar para cima, vai te corrigir. Então, essa é a importância de estar na igreja. Então, agradecer por isso é muito fácil. É muito fácil para mim. Porque sempre que a gente está na igreja, sempre que desde 2014, que eu venho para cá, eu tive algumas dificuldades ali no meio ali, mas enfim, acho que não vem ao caso nesse momento, mas é agradecer o quão importante é a igreja. E o quão é importante as pessoas que estão dentro da igreja. Os irmãos que estão na igreja. A minha mãe, vocês lembram? Ela vinha aqui com a gente, e aí terminava o culto, ela ficava dizendo, não, vambora. Não era porque eu preciso acordar amanhã cedo e tal, mas gente, eu sei que não era por conta disso, não era só isso, mas é porque ela é muito vergonhosa, demais. Todo mundo aqui, eu acho que já conversou com ela, teve condição de perceber isso. Então, um dia eu falei com ela, até falei em casa lá, mãe, independente seja na nossa igreja, seja em qualquer igreja, uma coisa a senhora tem que estar na igreja, na casa do Senhor, é importante isso. Ela está com o namorado lá e tal, então eles precisam estar na igreja. Mas o que eu comentei com ela, principalmente, que terminou o culto, se deu a oportunidade de conversar com as pessoas. Se deu a oportunidade. Não termina o culto, nem falou um amém, já está indo embora. Não. Vai lá, cumprimenta as pessoas. Se deu a oportunidade. Nem que você não quer falar com nada com ninguém, mas alguém vai chegar e vai conversar contigo. E só responde sim, não.
Sim, não. Só faz isso. Só faz isso. Por quê? Porque aí a gente vai perdendo um pouco desse medo, desse receio. Nossa, mas olha, irmão, ali tá ali, não, deixa eu ir lá conversar com ele. E aí a hora que você começa a perceber que é você que tem lá nas pessoas conversando. Né? Então, se dê essa oportunidade, né, de ter essa comunhão. Porque o objetivo da igreja é ter comunhão com os irmãos. Então, se dê a oportunidade. E às vezes a gente não se dá essa oportunidade. Então, a gente precisa nos dar essa oportunidade de estar junto com os irmãos, estar junto com as pessoas que fazem parte desse tempo. Né? Isso é extremamente importante. Tá? Ministério de Louvor. Como vocês viram, né? Hoje eu faço o possível para tocar esse contrabaixo aqui, ó, verdinho aqui. Isso muito pelo empenho e esforço do irmão Rodrigo. Muito. Né? Desde quando eu comecei a ir para a igreja, né, lá em 2014, eu sempre vi o pessoal tocando ali no altar. Eu ficava, rapaz, esse negócio é top. Se Deus quiser, um dia eu vou tocar esse negócio. Eu não sei o que não, mas nem que seja pedra para lá e para cá, mas eu vou tocar. E na outra igreja nunca que deu certo. E aí quando eu cheguei aqui, né, foi poucas semanas que eu estava, o irmão Rodrigo conversando, a gente conversando. Pô, você não toca tal coisa não? Eu fico, cara, não toco nada. Ah, mas tem vontade de aprender? Vontade de aprender eu tenho, você não tem problema não. Ah, aqui você não troca contrabaixo? Eu não sei nem o que é isso, mas vamos lá, o que é? Né? E aí, isso foi acho que no domingo, se eu não me engano, foi no domingo. Eu sei que na segunda-feira foi lá em casa, na outra domingo, na segunda-feira foi lá em casa, me passou lá, acho que quatro notinhas, e falou assim, ó, quarta-feira essas músicas aqui nós já vai tocar. Filho, hã? Não, calma aí, peraí. Não, vai tocar lá. Não esquenta não, nem que você aperta só uma corda toda a música inteira, mas você vai tocar. Eu vou falar para vocês, foi top passado. Foi muito top, foi muito bom. Sabe? Então, agradeço demais, irmão Rodrigo, porque eu sei que todo mundo que conhece o irmão Rodrigo, o quanto ele é exigente, né? No sentido de fazer o melhor para o Senhor. Né? Isso eu admiro muito nele, porque ele quer sempre fazer o melhor para Deus. Né? E isso ali sempre, eu não posso deixar o irmão Rodrigo na mão, eu vou pegar. E aí quando ali naquelas primeiras semanas ali, a minha esposa aqui, mas o Gustavo não vai me deixar mentir, pelo menos não sozinho. Mas era sábado, domingo, o dia inteiro. Pessoal, nós temos um churrasco aí. Não posso não, tem que tocar, tal, tem que aprender a música e pegando. Por quê? Porque meio de semana era mais complicado, era mais difícil de a gente pegar. Mais sábado, domingo, eu tirava para fazer isso, para aprender. Né? E aí o irmão Rodrigo, eu pegava, o irmão Rodrigo, como é que é isso aqui? Ele pegava, mandava a voz lá, faz assim. Então, agradeço muito mesmo, né, pelo irmão Rodrigo não ter desistido, né, de mim, porque foi bênção demais. Se hoje eu toco alguma coisa aqui, realmente eu agradeço o irmão Rodrigo mesmo, porque ele que pegou no meu pé aí para fazer as coisas, né. Então, é extremamente legal isso, sabe? Para mim está sendo muito maravilhoso. Agradecer também os pastores, né? Porque como eu comentei, ou talvez não dá tempo. Mas antes de vir aqui para cá, né, fazer a primeira visita aqui, eu estava um pouquinho com o coração fechado quanto à igreja, porque a gente precisou sair de uma outra, uma igreja que eu gostava muito de lá. Mas as circunstâncias, né, Deus escreve as coisas e a gente precisa entender, refletir bastante, né, para que a gente consiga seguir, né. E quando eu estava saindo dessa outra igreja, eu tinha colocado já, inclusive conversando com o pastor de lá, que se eu saísse de lá eu não ia para outra igreja, porque eu não se sentia bem. Isso é algo que eu ainda tenho um pouco de dificuldade ainda, né? Eu já até falei um pouco com o pastor, com o irmão Rodrigo ali, algumas pessoas, né? Porque ali eu entendi assim, não, aqui é a minha casa, eu não posso mudar de casa. Eu tenho uma certa dificuldade quanto a isso, né? Então acho que Deus trabalhou forte aí nesse último ano e pouco
pouco aí quanto a isso para mim, né? Por isso que a gente está mudando aí, o endereço é um pouquinho mais longe, né? Mas porque Deus tratou isso comigo. Mas quando eu vim aqui a primeira vez, acho que na verdade teve, né? O pessoal teve lá em casa lá, e aí o irmão Rodrigo, mas o pastor, não, vai lá visitar a gente lá, vai lá. Eu falei, não, beleza, eu vou lá. Aí eu vim um domingo, aí eu não sei se já na próxima quarta eu vim também. Mas o que eu quero dizer, né? Por que eu coloco aqui a questão principalmente, né, dos pastores, né? O Bruno, eu já conhecia ele já de muito tempo atrás, né? A gente estudou no Colégio Abraão André, né? Eu nem sei que série não, mas você já estudou lá. Long time ago. Muito ano atrás. E então eu já conhecia, né, o Bruno, né? Conheci o Bruno, conheci o pastor Bruno ainda, né? E quando eu vinha, né, fazer essa visita, fiz alguns primeiros dias assim, e eu achei fantástico a questão da receptividade, né, tanto do pastor quanto da pastora e também dos filhos. Eu achei isso muito tocante, sabe? Não que as demais igrejas não sejam dessa forma, sabe? Mas assim, parece que a gente já, por mais que eu já conhecia, né, o Bruno, mas não conhecia o pastor Bruno, mas parecendo que assim, a gente já conhecia, tinha convivido, né, todo aquele tempo ali, e que parece que a gente não tinha se desconectado, né, por 10 anos, 15 anos, sei lá, nem fazer conta aqui, senão vai avançar nessa idade. Mas eles me recebeu, né, porque a Juliana já estava vindo aqui, né, me recebeu de braços abertos, mas assim, não foi de braços abertos assim não, sabe, foi assim, ó, de jeito assim e tal, né, e foi muito bom, sabe, porque eu consegui começar a ter o mesmo sentimento que eu tinha na outra igreja, que era um sentimento que realmente, aqui pode ser minha casa, aqui tem pessoas que são família, né, e que o pastor Bruno, né, a pastora Regiane, tem, né, esse desafio, né, sempre conseguindo, fazendo o máximo para que isso seja tratado dentro da igreja. Então isso foi muito bom para mim, porque a mesma forma que era tratado na igreja de lá, aqui também começou da mesma forma, né, eu estava vendo que era da mesma forma. E aí vinha o irmão Rodrigo, mas o irmão Alberto, mais os meninos, e o restante da galera tudo, sabe? Então, isso também foi muito importante para nós. Muito, muito, muito. E principalmente para mim. Então, por isso que sempre nas minhas orações eu agradeço muito, né, pela vida dos pastores, agradeço muito pela vida, né, de toda a igreja, né? Agradeço pela vida da Manu, do Nicolas, né, porque eu entendo que para o pastor, mais a pastora, para cada vez mais crescer como pastores de excelência, eles precisam ter experiências. E começa essa experiência com os filhos. Porque criar filhos, gente, é difícil. Não é fácil. Né? A gente sabe que o quão é difícil. E principalmente no mundo de hoje. E você conseguir conversar com os filhos e ter condição de mostrar para eles que a casa do Senhor é o mais importante para a vida deles, não é tarefa fácil. Né? Eu sei que o próximo tópico que a gente vai falar aqui, que a família também tem essa parte dos meus filhos ali. Mas eu oro muito, né, tanto para Deus cada vez mais dar, né, sabedoria para os pastores, seja para orientar os filhos, mas principalmente, né, orientar também nós aqui na casa do Senhor, porque eu sei que não é tarefa fácil. Tá? Então, agradeço muito, pastor, pastora, Manu, Nicolas. Eu sei que a vida de vocês não é nada fácil, né? Mas vocês têm feito com maestria. Então, parabéns mesmo e muito, muito obrigado mesmo. Tá? Amém? O próximo aqui que eu listei foi família. Mas já tem. Família. Acho que eu não podia deixar de agradecer, né? Somente meu pai e minha mãe, meus irmãos, né? Para quem ainda não sabe, eu tenho um irmão e uma irmã, tá? Meu pai já é falecido já, mas eu agradeço muito eles, né? Uma coisa que sempre meu pai, mas a minha mãe cobrou sempre de nós foi a questão do respeito,
quanto a gente precisa ser respeitoso com as pessoas. Sempre, sempre. Isso é uma coisa que ele sempre cobrava de nós. Não tem problema você ir lá, correr para cá e tal, desde que você tenha respeito. Então, hoje isso eu tento ser o mais respeitoso possível com as pessoas, porque eles me ensinaram muito isso, né? Então, por isso agradeço demais por eles, né, ter nos instruído dessa forma. Graças a Deus também a gente nunca passou dificuldade com questão de alimentação. A gente mudou muito. Meu Deus, a gente morou quase o Catalão inteiro. A gente não tinha casa própria, a gente morava de aluguel, mas sempre a gente ficava 6 meses num lugar, 6 meses no outro, 1 ano em outro lugar e tal. A gente mudou muito, mas dificuldade em questão de alimentação, graças a Deus, a gente nunca teve. E aí a gente traz agora, né, eu vou trazer agora a parte da minha família, né? Então, filhos, esposa. Como eu comentei, filhos não é uma tarefa fácil de se cuidar e principalmente de instruir. Muitas das vezes a gente entende, quando é pai, né, de recém-nascido, nossa, mas é trabalho demais cuidar de nenenzinho. E aí chega 1 ano, nossa, mas dá trabalho demais de 1 ano. Chega de 2 anos, nossa, dá trabalho demais de 2 anos. Nossa, esse menino tem que nascer, tem que crescer logo. Tem que crescer logo, porque ele vai ser independente. Olha, não vai não. Não vai ser. Quanto mais eles crescem, e principalmente quando está na presença do Senhor, mais eles precisam da nossa ajuda. Porque eles começam a conviver com pessoas que, infelizmente, não têm o mesmo relacionamento com a gente. Infelizmente, a gente não consegue cercar as pessoas, ou os adolescentes, as crianças, adolescentes, que estão principalmente nos colégios. A gente não consegue cercar, não tem como. Então, o que precisa fazer é estar muito, muito presente junto com eles e conversando a todo tempo, mostrando o que é certo, o que é errado. E não pode falar também, né? Para mim, não vejo isso, né? Para mim, a gente tenta mostrar para eles as duas coisas, né? Às vezes a gente quer privar, não fala sobre tal coisa porque isso eles nem precisam nem ficar sabendo. Mas é importante eles saberem. É importante, porque senão alguém vai oferecer ou vai conversar sobre aquele tema, eles nem vai saber se aquilo realmente é certo ou errado. Então, é importante a gente conversar isso com os nossos filhos, né? Aqui todo mundo sabe, até o João já vem aí com a esposa dele, né? Então ele casou. É mais um desafio também, porque eu queria que ele casasse, mas não queria. Ainda bem que não tá. Mas, porque assim, por mais que eu falava muito, não, mas tem que deixar. Mas era porque era de boca para fora, porque por dentro, não, deixei quieto aqui, eles vão aprender aqui dentro. Porque a gente quer, né? A gente, quando tá com a gente tá aqui protegendo. Então, por isso que quando a gente pega, né, o Gustavo tá com 15 anos, o João ali com 19, a gente olha lá quando eles tinham, até ontem mesmo, tá arrumando vaga. Meu Deus do céu. Umas fotos lá em casa lá, de 1 aninho, 2 aninhos. Nossa, olha que era bom quando tava desse tamanhozinho. Porque ele tava no trabalho de nada. Chorava de noite? Chorava. Era muito, mas chorava demais. Mas era nós que controlava, era a gente que estava no controle de 100%. Hoje a gente, infelizmente, não está. Mas o que a gente faz? Instruir eles para que eles tenham a condição de sempre seguir o caminho correto. Então, essa é a parte importante quanto aos filhos, né? Então, por isso eu agradeço, porque a pessoa que eu tento ser cada dia, os meus filhos me ajudam a crescer, me ajudam a se desenvolver, a ter condição de falar, isso aqui pode, isso aqui não pode. E esse aqui pode, mas é assim, e esse aqui não pode por conta disso. Então, nos faz crescer, né? Esposa. A Juliana, ela sabe o quanto que a gente sofreu no início. Não foi muito fácil ali no início. Não teve, a gente até que não dificuldades, coisas assim, a gente não passou muito não, mas antes de eu ir de vir, né, estar realmente na igreja assim, eu era um pouquinho grilado. Por mais que eu não pareça ser um menino calmo, tranquilo e tal, mas eu era um pouquinho explosivo demais, né? Então, infelizmente, eu xingava, não podia falar muito comigo, eu ficava
muito nervoso e tal. Mas graças a Deus, Deus me tratou. Hoje eu sou um pouco mais tranquilo quanto a isso. Mas a Juliana, né, ela pra mim, ela é mais do que uma esposa. Muito mais. Porque teve diversas vezes que eu quis fazer algo, mas eu só tive coragem de fazer, ou ousadia de fazer, porque ela estava comigo. Porque se ela não estivesse comigo, acho que eu não teria coragem. Né? Esse projeto, né, que a gente está conduzindo agora, eu já pensava nele talvez uns 3, 4 anos. Mas eu não tinha coragem de falar com ela. Por quê? Porque a Juliana você já viu, né? Ela quer estar com todo mundo, e com família, uma coisa e tal. E cara, isso aqui a gente tem que ir para fora, vai ficar lá da família, não vai querer ir nunca. E aí quando aconteceu essas coisas na empresa ali e tal, e Deus, não, conversa com ela. Ou não, você já tem. Né? E aí no dia que a gente conversou, irmão, era para ela ter respondido assim, ó, perguntou, o que você acha de nós ir para fora? A resposta que eu queria que ela falasse era assim, ó, mas vamos analisar e vamos colocar os meninos no para a gente organizar para ele. Não, ela não falou isso não, irmão. Falou, não. Pai, vamos, que dia? É isso que ela respondeu. Não, calma, tem que organizar as coisas. Né? Então, ou seja, ela estava pronta ali. Ela estava pronta. Não importava se ia dar certo, se ia dar errado, mas ela estava ali. Vamos embora. Então, por isso que eu agradeço demais, né, pela vida dela, porque não é fácil. Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil, também não era, né? Hoje eu sou um pouquinho mais fácil de lidar. Mas agradeço muito, porque a esposa que eu tenho, né, que Deus colocou na minha vida, realmente é uma mulher muito forte, por mais que ela baixinha assim, mas é brava, passa. Mas é uma mulher muito forte, é guerreira, né? Ela tem bastante sabedoria, né? Às vezes ela atropela algumas coisas, mas tem bastante entendimento, né? E é uma mulher muito forte. Então, por isso eu agradeço muito a Deus, né, pela vida dela, muito mesmo. E, primeiramente, né, que eu vou falar por último, mas a sequência aqui era o quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro. Né? Então, e primeiramente que Deus, o quanto eu sou agradecido por Deus estar na minha vida, estar na minha família. Né? Porque às vezes a gente, talvez seja até um clichê, né? A gente agradecer pela vida, agradecer pela luz, agradecer pela água, agradecer pelo ar que te inspira, agradecer porque eu estou enxergando, porque eu estou falando, porque eu estou aqui na frente, aqui em pé. Sabe? Às vezes a gente acha assim, mas isso aí é o de menos. Eu não entendo dessa forma. O que eu entendo é que se todo dia a gente acordou, a gente teve essa oportunidade, esse privilégio de acordar, a gente está tendo o privilégio de fazer algo diferente. A gente está tendo o privilégio de experimentar coisas novas. A gente está tendo o privilégio de falar de Deus. A gente está tendo o privilégio de falar com pessoas diferentes. A gente está tendo o privilégio de corrigir o que a gente precisa corrigir dentro de nós. Aleluia. Gente, isso para mim, isso é fantástico demais. Aleluia. Você chegar aqui e poder enxergar, poder ver as pessoas, poder ver as cores. O Gustavo ali, não estou enxergando dessa distância não. Tá, então vamos pôr um óculos aí você para a gente enxergar. Mas a mesma coisa aconteceu com o João. O João não falava com a gente. Aí quando a gente foi fazer o negócio do exame da carteira dele, ele falou, eu não enxergo muito bem de longe não. Mas como assim você nunca falou nada? E aí ele foi lá, tal, a gente correu, em 2, 3 dias estava de óculos no bolso já, porque tinha que fazer os exames lá da carteira. Aí um dia no carro, eu não esqueço esse negócio, né? Tava no carro e tal. E ele falou assim, nossa cara, é fera demais, ó, eu enxergo bem de longe. Eu falei, meu Deus do céu, sabe assim, uma coisa mais simples do mundo. Mas assim, foi tão natural, sabe, que cara, olha o quanto que a gente, o quanto a gente agradece pouco, pelo quanto das coisas que Deus faz na nossa vida. Porque às vezes a gente olha para Deus, né?
Deus, eu quero um carro assim, eu quero um carro, um Ford Ka, é o Cell, é Cell, né? É Cell, o modelo Cell, que é o mais completo ali, eu quero ele marrom, cinza, não sei que cor daquela ali, com rodinha ali e tal. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá, bate o joelho no chão e agradece. Mas por quê? Porque foi algo grande que Deus fez na nossa vida. E às vezes a gente acaba esquecendo de agradecer pelas pequenas coisas que a gente recebe de Deus. Então, o simples fato da gente acordar de manhã, a gente tem que agradecer. Né? Todo dia que eu saio ali estava saindo de casa, ia para o trabalho, eu ia quase daqui de casa até lá agradecendo. Agradecendo a Deus, obrigado, porque se não fosse o Senhor, com certeza não estaria aqui não. Né? Então, a gente precisa agradecer mais. Muito, 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 muito. A gente agradece pouco ainda. Por mais que de cada 10 orações minhas, 9 e meia é agradecer no Senhor, eu acho que eu ainda agradeço pouco ainda. Porque Ele tem feito tanta coisa na nossa vida, né? Na minha vida, na vida da minha casa, da minha família, que tem sido fantástico. Fantástico. Porque a gente agradece e as coisas vêm em volta. Vêm de volta para a gente. Olha o quanto que todos que estão aqui, até mesmo quando as pessoas que não puderam estar aqui hoje, talvez as pessoas que estão assistindo, o quanto amam a minha casa. Gente, vocês não têm ideia o tanto que é fantástico isso. Sabe? Eu vejo o carinho que vocês têm com a gente, sabe? E isso eu fico, meu Deus, é de Deus, não tem muita explicação. Não tem, sabe? Os pastores, sempre que precisa, a gente levanta a mão e eles, não, tá aqui, vamos lá. Nessa semana mesmo estava lá em casa, não foi pela minha família, porque o João mais a Isa é família deles agora, não é minha família mais. Agora nós somos parentes. Mas estavam lá. Eu não sei o que era, mas era por conta da família do João mais da Isa. Então, isso é extraordinário. Então, por isso que eu tinha que vir aqui. Deus estava tocando bastante alguns dias, algumas semanas aí, para mim vir aqui à frente aqui e poder agradecer. Porque agradecer ali em oração, isso eu já tenho feito. O quanto Ele tem feito maravilhas na nossa vida. Mas aqui à frente, aqui agora, é realmente demonstrando para vocês o quanto que Deus é maravilhoso, seja na minha vida, seja na vida da minha família. E eu tenho certeza que se cada um de nós que estamos aqui podendo ouvir dessa palavra, ouvir desse testemunho aqui, é porque a gente teve o privilégio de poder acordar hoje e estar aqui hoje. Então, o que eu tenho para dizer, por último, é agradecer. O ato de agradecer faz parte do nosso crescimento. Então a gente cresce como pessoa, a gente cresce como filho, como irmão, como amigo, como pai, como pais, como mães. Então, agradeça. Peça, sim, a gente precisa pedir, porque principalmente quando a gente pede para Deus nos dar direção. Mas quando conseguir, a gente iria agradecer também. Porque agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito na nossa vida é uma forma da gente glorificar o santo nome do Senhor. Porque se não for Ele, a gente não vai, a gente não consegue. Com certeza a gente vai para o caminho errado. Então, é isso, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. E estamos aí. Esse é o nosso, um pouquinho aí do que eu tenho de vivido de experiência com Deus. É muita maravilha que Ele tem feito na nossa vida, é muita maravilha. Então eu não podia deixar de aqui na frente de toda a igreja de poder agradecer. Porque é muita coisa, muita maravilha. Então não podia deixar passar. E como Deus
tem me tocado nisso, então eu precisava, não vou. E aí quando vocês viram, ela falou, diz a palavra, vou trazer a palavra. Vamos lá, né? Eis-me aqui. Estamos aqui para ajudar um pouquinho também nesse processo. Amém? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Nós que agradecemos pela vida dele. Nós somos graças pela sua família. E nós aprendemos muito com vocês. Essa palavra veio como uma flecha. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Isso é maravilhoso. Porque a gratidão, irmão Frank, ele abre portas. E a ingratidão fecha. Mas eu falo assim, irmãos, terminamos, que Deus abençoe demais essa família, irmão Frank. Portanto que vocês são generosos. Portanto que vocês... porque quando eu falo assim, irmãos, quando Deus tem a nossa vida, tem o nosso coração, Deus tem tudo que é nosso. E eu vejo que Deus tem tudo que é de vocês. Porque quando precisa abrir mão de qualquer coisa, quando precisa se doar qualquer coisa, vocês são muito generosos. Vocês têm abençoado assim de uma forma que tudo que vocês têm feito, vocês plantou numa terra muito boa que se chama Jesus. Então lá onde vocês vão ser uma bênção. As melhores portas daquele lugar vão ser abertas para vocês. Sabe, o que Deus tem preparado para vocês são coisas grandiosas que os olhos de vocês ainda não viram, ainda vocês não ouviram, ainda no coração vocês não têm nem ideia do que Deus tem preparado para vocês naquele lugar, porque vocês são uma bênção na nossa vida. E nós, como igreja, nós agradecemos por ter vocês aqui conosco. E não é uma despedida, é uma até breve, né? Nós não estamos aqui despedindo para nunca não. Nós sabemos que nós estamos enviando os missionários, né, irmãos? Estamos vendo nossos missionários e aqueles Estados Unidos vai ser sacudido por aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. No nome, sempre no nome dele. Porque o coração de vocês são muito bom. Gustavo? Aí eu cantador de rap. Irmãos, depois vocês têm que ouvir, irmãos. Gustavo é uma bênção. O menino canta aí, fez uma música aí maravilhosa. Gostei, Gustavo. Viu? Parabéns. Tá? Foi uma bênção. Vocês escutaram? Não, eu escutei. Ouvi, foi muito bom. Gostei demais. Deus abençoe cada um de vocês. Sábado, irmãos, nós vamos ter um batismo. Amém? Glória a Deus. Uma alma que se arrepende há festa no céu. Então deixa eu dizer para vocês, sábado vai haver festa no céu.